Existem pessoas que chegaram ao auge do poder através da política, outras pessoas criaram grandes companhias, grandes empresas, outras chegaram ao poder pelo mundo do entretenimento, pela fama, mas existem pessoas que não aparecem nos jornais, não têm nome público, não dão entrevista e eles acabam alcançando um nível máximo de poder e de influência, e esse é o caso de Jeffrey Epstein, que ficou famoso eh, a partir do final aí de 2025, principalmente, início de 2026. E nesse vídeo aqui a gente vai entender o porquê que esse cara era tão poderoso assim, o que que ele fazia, né, quem estava envolvido com esse cara, e a gente vai tirar algumas lições, alguns aprendizados em cima da história desse cara, tá? Bom, basicamente para resumir aqui, né? Ele foi um criminoso sexual condenado e acusado oficialmente por solicitação de prostituição de menor, né? Foi condenado em 2008 e inclusive se declarou culpado. E também por tráfico sexual de menores e conspiração para tráfico, que ele foi formalmente acusado, porém ele não chegou a ser julgado porque ele acabou perdendo sua vida antes do julgamento. Bom, muito tem se falado nesse cara, né? Globalmente, o nome dele ficou muito famoso. Mas a pergunta que eu acredito que é mais pertinente a gente fazer não é apenas quem ele era, né? Mas por que que deixaram ele entrar, né? Por que que deixaram ele entrar no meio da elite dos famosos, né? Por que que pessoas como esse cara sobrevivem tanto tempo, tá? Fazendo o que ele fazia. E é isso que a gente vai entender um pouquinho aqui, passando pela história dele. Bom, ele nasceu em 53, no Brooklyn, Nova York. Entre 70 e 80 foi, né, o início da carreira dele. Ele trabalhou como professor em uma escola particular em Nova York. Entrou no setor financeiro e depois fundou sua própria firma de gestão de fortunas. Entre 80 e 90 veio a ascensão financeira dele, né? Ele fundou a J. Epstein Company, gerenciando dinheiro de clientes muito ricos e construindo uma fortuna própria. Daí ele passou a conviver, né, a partir disso, com pessoas muito influentes, né? Políticos, empresários e membros da elite global. E aí a gente pode pensar, né? Tá, então a influência, o poder que esse cara tinha, né, vem do dinheiro, do sucesso, né, financeiro dele. Só que o dinheiro explica só uma parte dessa história, né, mas não explica o processo inteiro. E aí a gente começa a se perguntar, bom, um cara que circulava, né, entre as grandes elites, provavelmente ele oferecia alguma coisa para esses caras, né? Ele era interessante, né? Então o que que será que esse cara oferecia? Continuando aqui na linha do tempo, né? Em 2005, né, veio uma investigação criminal em Palm Beach. A polícia da Flórida começa a investigar acusações de abuso sexual de menores após denúncia de uma mãe. E autoridades identificam a partir disso, né, dezenas de meninas supostamente vítimas. É aquele caso, né? Casos como esse, sempre quando aparece a primeira denúncia, né? Isso já está acontecendo há muito tempo, existem várias outras vítimas e elas acabam tendo coragem de revelar esses casos. Em 2008, veio um acordo judicial muito controverso, né? Epstein se declara culpado por crimes menores, né, de solicitação e prostituição de menor, em um acordo que evitou acusações federais mais duras, né? Ele cumpriu 13 meses de prisão, em regime que permitia saídas para trabalhar, e esse acordo acabou recebendo críticas, né, pela leveza e pela imunidade concedida. Por quê? Né, devido às denúncias, à gravidade, né, dos fatos denunciados, essa pena dele foi vista como algo muito leve, né? Bom, de 2010 a 2018 vieram acusações continuadas e exposição pública. Várias mulheres surgem com relatos de abuso e exploração sexual por Epstein e seus associados. Então aqui já não é menor mais, né? São já adultos mesmo. Reportagens investigativas, como da Miami Herald e outros veículos, renovam interesse público no caso. 6 de julho de 2019, né, veio a primeira prisão federal. Então, Epstein é preso nos Estados Unidos sob acusações federais de tráfico sexual de menores em Nova Jersey, Nova York, por envolvimento em um esquema que teria durado anos. Ele negou as acusações na época. E aí, em julho, né, meados de julho para agosto de 2019, veio a segunda detenção.
Em 23 de julho, ele é encontrado ferido na prisão com marcas no pescoço. Suspeita-se de tentativa de suicídio ou agressão, embora circunstâncias não totalmente claras. Daí ele foi colocado em observação de risco, mas depois retirado dela e colocado em uma unidade especial de detenção. Protocolos de segurança não foram corretamente seguidos. E aí começa-se a levantar suspeita se ele realmente teria tentado o suicídio, né? Em 10 de agosto de 2019, veio a morte dele na prisão. Então, Epstein é encontrado sem vida, né, em sua cela no Metropolitan Correctional Center, em Manhattan, aos 66 anos. Autoridades relatam que ele se matou por enforcamento, só que esse foi, né, o veredito oficial, apesar de teorias e dúvidas públicas sobre a cena e falhas no sistema prisional. Então, esse fato, né, que foi alegado não foi totalmente esclarecido, tá? Não existem dados concretos provando, né, que ele de fato suicidou. Então, oficialmente, né, ele morreu por suicídio. Publicamente existem dúvidas, né, e definitivamente muitas e muitas perguntas sem respostas, tá? Até que em 2025, né, o Departamento de Justiça ele foi obrigado a publicar os arquivos que o governo, né, tinham sobre a investigação, audiências e ações contra Epstein e Ghislaine Maxwell, que era associada dele, também condenada. E em janeiro de 2026, o Departamento de Justiça publicou cerca de 3 milhões de páginas de materiais. Então, veja bem, toda investigação, né, para apurar as denúncias, os casos, para, né, para formatar os julgamentos contra ele, isso tudo foi. Criaram-se uma lei para obrigar o Departamento de Justiça a publicar esses materiais, né? E aí, lógico que isso aconteceu por pressão tanto do governo Trump quanto também do governo Biden, né? Inclusive, um governo acreditava que a exposição desses documentos acabaria derrubando o outro, né? E, enfim, acabou que os documentos de fato foram publicados, salvo engano, foram em torno de 20 mil páginas em final de 2025 e essas 3 milhões de páginas agora em 2026. E aí, muitos nomes famosos começaram a surgir nesses documentos, tá? E é por isso que o nome Jeffrey Epstein começou a ficar, né, já se falava muito, né, mas mais ainda começou a se noticiar os envolvimentos de Jeffrey Epstein, né? Mas aí a gente precisa entender, né, o que realmente tinha nesses arquivos, né, ou melhor, o que tem nesses arquivos, tá? E porque eles estão públicos, né? Inclusive isso aqui é a página do Departamento de Justiça, onde os documentos estão lá públicos, né, para quem quiser acessar, tá bom? Bom, então o que tem lá, né? Tem registros processuais judiciais, né? Transcrições de audiências e depoimentos, incluindo entrevistas e relatos de vítimas, relatórios e documentos de processos civis e criminais, notas de investigação e registros dos interrogatórios, relatórios e entrevistas do FBI, né? Agentes documentaram testemunhas de pessoas que trabalharam nas propriedades dele e relataram tarefas ligadas à manutenção de esquema, por exemplo, né? Marcar mensagens, massagens de menores, entregar dinheiro e por aí vai. Então há relatos detalhados em certa extensão sobre a rotina de exploração. Também tem fotos e vídeos, né, bastante comprometedores, inclusive. Mais de 2 mil vídeos e 180 mil imagens foram mencionados numa das maiores liberações recentes. Algumas fotos incluem cenas de propriedades, pessoas envolvidas ou detalhes da investigação. Também tem e-mails, né, e comunicações associadas à rede. As comunicações nos arquivos não são crimes, né, por si só, mas muitas tratam de eventos, contatos e logísticas relacionados ao ambiente em que esses abusos ocorreram ou supostamente ocorreram. Também tem notas de investigação e redações, fragmentos de um Indictment Federal Draft, né, um rascunho de indiciamento federal de 2007, que teria indiciado Epstein e colaboradores antes do acordo controverso. Bom, avançando aqui, então Epstein, o que se descobre, né, analisando esses documentos, né,
acho que é o principal ponto, é que ele não era o protagonista disso tudo, tá? Era um sistema que não era para ele, tá? Ele era apenas um intermediário, né? Por causa do tanto de gente que estava envolvido nesses, se é que podemos chamar assim, né, de serviços que ele prestava, tá? Se é que vocês estão entendendo. E aí o que a gente conclui, né, que quando prazer, influência e segredo se encontram, acaba nascendo a dependência, né? E a rede dele era construída por dependência dele, tá? Então, quem que aparece lá nesses documentos, tá? Aí eu quero abrir um parênteses aqui para a gente entender o seguinte, que o fato do nome dessas pessoas aparecerem lá, e são nomes que eu vou citar aqui, não quer dizer necessariamente que essas pessoas estavam envolvidas nos crimes dele, ou que concordavam, ou que tinham ciência, né, dos crimes que ele cometia, tá? É importante salientar isso, beleza? Então, pessoa diretamente envolvida no esquema, né? A Ghislaine Maxwell, que era uma associada dele, ela inclusive foi julgada, né, também junto com ele. Alguns nomes públicos, né, como Bill Clinton, né, ex-presidente dos Estados Unidos, ele aparece em fotos e registros de voos no jato de Epstein, né, em várias ocasiões, sobretudo na década de 90. Então tem várias imagens, vários vídeos até bastante comprometedores, tá? Quem mais, né? Outro nome público, né? Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Registros e relatos indicam presença, né, nos flight logs, né, os registros de voos e menção em documentos, mas sem nenhuma acusação formal relacionada aos crimes de Epstein. Como eu disse, né, é importante a gente lembrar que esses nomes não querem dizer que tinham envolvimento, tá? Mas, no mínimo, é bastante comprometedor, né? Eu não queria ter meu nome associado a um cara desse. Andrew, o príncipe Andrew, né? Membro da família real britânica. Fotos, e-mails, estação de testemunhas sugerem interação e encontros com Epstein, inclusive durante e após o período em que ele já era suspeito publicamente. Esse aqui talvez seja a figura pública mais fortemente comprometida, né? Porque ele enfrentou enorme escrutínio público e foi destituído de todos os seus títulos em 2019. E eu vi hoje uma matéria que, salvo engano, acho que foi na quinta passada, ou algo assim, ele foi, ou foi essa semana, salvo engano, ele foi preso, tá? Lá no país dele, justamente por esses envolvimentos e mais denúncias aí aparecendo envolvendo o nome dele diretamente com os casos do Epstein, tá? Ele foi também, né, diretamente acusado de abuso, né, por uma mulher de nome Virginia Giuffre, que obviamente ele negou, mas ele acabou pagando um acordo em 2022, né? Então, assim, né, você nega, mas você acaba pagando um preço por aquilo, é meio estranho, né? Sarah Ferguson, a ex-esposa dele, né, do Príncipe Andrew, ela aparece em e-mails nos arquivos de Epstein, né, comenta pedir a ele ou suas filhas tours pelo Palácio de Buckingham. Outros e-mails relacionados a Epstein sugerem que Ferguson levou suas filhas para almoçar com Epstein em Miami em 2009, dias depois de ele ter sido liberto da prisão. Então, ou seja, são relacionamentos que perduraram mesmo depois do cara ter sido preso, né, por crimes horrendos que ele foi acusado, tá? Então, assim, é bem escabroso isso, né? Empresários e figuras públicas, né, cujos nomes, fotos ou vídeos aparecem lá nos arquivos. Elon Musk e Bill Gates. Aí eu tenho aqui um trecho de matéria da Veja, né? O que aparece de mais relevante sobre o Musk são e-mails de 2012 e 2013 em que Epstein tenta organizar a ida dele na sua ilha ao Caribe, né? Em uma dessas trocas, Musk responde falando em duas vagas, uma para ele e outra para Tallulah, a sua então esposa, e em seguida menciona uma festa mais selvagem na sua ilha. Bill Gates, né? O detalhe importante do ponto de vista documental é que Gates aparece menos como nome na lista e mais como alguém com registro de reuniões e trocas que sustentam a ideia de um relacionamento social e de interlocução, especialmente no período posterior à condenação de 2008, quando Epstein já era publicamente um nome marcado. Então, assim, você pode pensar assim, né? Bom, ninguém sabe o que a pessoa faz em secreto, né? Mas mesmo depois, né, dos segredos dele ter sido revelado,
algumas pessoas aí importantes continuam tendo aparentemente relação com ele. Mais aqui empresários, né, figuras públicas, né, Reid Hoffman e Peter Thiel e outros bilionários da tecnologia, né. Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, é outra figura que Trump pediu ao FBI que investigasse, né. Como eu falei, esses documentos, as investigações tiveram apoio e influência, né, tanto do governo Trump quanto do governo Biden. O envolvimento e relacionamento de Epstein, após ele ter sido nomeado na divulgação de 20 mil documentos em novembro do ano passado, apesar de ele não ter sido acusado de irregularidades por nenhuma suposta vítima de Epstein. Uma das pessoas mais influentes do Vale do Silício, o Peter Thiel, também apareceu nesses documentos. Ele foi mencionado pela primeira vez em um lote tornado público em setembro. Outro empresário, né, George Mitchell, o ex-líder, na verdade é uma figura pública, ex-líder do Senado dos Estados Unidos, citado em documentos e relatos de vítimas que ele negou ter tido contato com elas. Foi citado mais em contexto de testemunho do que como acusado, tá? Aí tem uma matéria aqui do ABC News. Pessoas do entretenimento e cultura, né? Nomes como Michael Jackson, Mick Jagger, Kevin Spacey, Diana Ross, aparecem em fotografias e registros sociais com o Epstein. E aí, né, a pergunta que a gente finalmente pretende responder aqui, né, para a gente deixar esse caso como uma reflexão, né? Por que que as elites permitem isso, né? Como a gente viu, mesmo depois de saberem que ele já era um cara condenado, supostamente continuaram tendo relacionamento com ele, conforme os documentos publicados eles acabam demonstrando para a gente, tá? Então, Epstein ele não criou, né, a fraqueza humana, pelo contrário, o que ele fazia era administrar a fraqueza humana, né? Por isso que ele construiu um sistema em torno dela, né? E o pior de tudo, né, que a gente, infelizmente, a história já nos prova, é que se não fosse ele, acabaria sendo outro, né? Porque sempre existiram operadores de bastidores, né? O poder cria demanda por quem administra segredos, né? Onde há excesso sem limites, alguém acaba lucrando com isso. Então Epstein, ele era o gerente do lado sujo da elite, né? E esse cargo, infelizmente, sempre existiu. E a história dele, inclusive, me faz lembrar, né, uma série bastante famosa, que eu assisti algumas vezes, The Blacklist, onde que o icônico Raymond Reddington, né, é um criminoso que tem a brilhante ideia de se entregar ao FBI, né, com uma suposta lista, suposta não, né, uma real lista de criminosos que o FBI nem se dava conta de que existiam e que ele, né, acaba fazendo um acordo com o FBI de que o FBI mantivesse ele, né, solto, né, mas pelo menos sob vigilância, e em troca disso ele revelaria quem são esses criminosos um por um, o que que esses caras fazem. E aí é claro que o FBI teve interesse, porque são criminosos que eles nem sabiam que existiam, né? E aí eu acabei vendo, né, uma certa semelhança muito grande, né, entre o Raymond Reddington e Jeffrey Epstein, né? Por exemplo, né, os dois eles circulavam entre pessoas intocáveis, né? O Reddington ele transitava entre chefes de estado, agências de inteligência, né, bilionários, criminosos internacionais. Ele tinha a informação como uma arma, né? Porque ele guardava muitos segredos, né? Então, o que que ele fazia? Ele coletava dossiês, coletava segredos, né, fraquezas e acabava usando isso, né, para negociar, para levar vantagem, né? Ele também tinha uma vida dupla, né? Porque, por um lado, ele era um criminoso procurado pelo FBI, né? Ele era o top 1 da lista do FBI, mas, paradoxalmente, ele se entregou para cooperar com o próprio governo, né? E tanto que, se você assistir a série, você vai ver diversas investigações onde que ele estava lá no QG, né, do FBI, da Força Tarefa, ajudando nas investigações. E ele só se entregou pro FBI porque pessoas, né, estavam querendo a cabeça dele. Justamente porque ele tinha segredos demais guardados, ele era valioso demais. E um ponto importante é que o Reddington ele não operava sozinho, né, na base da força bruta. Ele criou uma rede, né, ele criou um sistema.
E nessa rede dele tinha conexões, né, favores acumulados, o medo do silêncio, capacidade de destruir reputações, né, é, e ele também tinha aquela figura do mediador sombrio, né? Por quê? Porque ele conectava criminosos, governos e corporações, tá? Então, eu acho que é uma semelhança que faz todo sentido, né? E mostra pra gente mais uma vez que a ficção ela tá sempre ou dando uma pista, né, do que existe nos bastidores, ou pelo menos fazendo um prenúncio, né, de coisas que talvez estão prestes a acontecer. Mas nesse caso aqui, para mim, né, é uma forma de mostrar, né, que realmente existem, né, pessoas que operam nos bastidores e que são tão poderosas quanto figuras públicas, por exemplo, né? E aí uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Mas por que que o Epstein ele só tinha clientes poderosos, né? Talvez os mais poderosos que a gente já conheceu aí dentre as pessoas públicas. Bom, por quê? Porque gente comum vive vigiada, né? Pessoas como eu e você são dependentes de salário, tem família perto, né? E tem consequências rápidas, né? Ou seja, errou, perde o emprego, perde o nome, né? Perde a renda, isso tudo com muita facilidade, né? Só que a elite, a realidade não é essa, né? A elite ela compra o tempo, ela compra o silêncio, ela compra o advogado, ela compra a mídia, né? E quando nada disso é o suficiente, ela compra a cultura, né, criando narrativas, né, implantando ideias na sociedade, né, seja por meio da música, né, da arte, às vezes, e do entretenimento, tá? Mas existe algo, na minha opinião, que a gente é, deve realmente, né, de fato, extrair desses documentos, né, os famigerados Epstein Files, né, que é o seguinte. Pessoas como Epstein, elas surgem porque o poder sem temor a Deus acaba virando idolatria, né? Então, ou seja, não é sobre o Epstein apenas, né? É sobre os poderosos que faziam uso dos serviços dele, né? Ou da influência dele, enfim. É, sem poder, né? O poder sem o temor a Deus acaba virando uma idolatria, né? Você confia mais no seu dinheiro, no seu poder, na sua capacidade de resolver as coisas com o próprio braço, né? E a idolatria acaba virando libertinagem, né? Quando você acredita que você pode comprar tudo que você quiser, a libertinagem vira escravidão e escravidão precisa de gestores e intermediários. E é aí que o Epstein entrava, né? Ele fazia essa gestão aí, né, desses desejos mais sombrios aí das elites, né? Só que essa história ela não é só sobre a elite, né? Ela também é sobre nós, né, os meros mortais, né? Porque lá em Lucas 12:48 é escrito o seguinte, que a quem muito foi dado, muito será exigido, né? E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E isso quer dizer o seguinte, que quanto mais, né, Deus te abençoa, mais você precisa vigiar, né? Por quê? Porque o inimigo, ele não ataca quem é fraco, né? Ele só ataca quem é promissor. Então, quanto mais promissora a nossa vida, né? Quanto mais a gente tende a prosperar financeiramente, né? Ter mais acesso, ter mais visibilidade, mais poder, mais a gente precisa vigiar, né? Porque quem é promissor é interessante para o inimigo, né? É aí que vai ser atacado e muitas vezes esse ataque aparece como algo nobre, né? Como algo muito bom. Então, o Epstein, por exemplo, o que que ele oferecia? Ele oferecia, né, algo além de tudo aquilo que o homem deu conta de conquistar, né? Muito dinheiro, muito poder, não tem mais nada aparentemente para conquistar. Então, o Epstein explorou o lado, né, o lado animal, né, das pessoas, o lado sombrio e deu no que deu, tá bom? Bom, então é isso a mensagem de hoje, tá? Espero que tenha feito sentido aí e fica a reflexão. Eu vou deixar um link com todas as referências, tá? Que eu fiz para criar esse artigo aqui. Né? Sugiro que vocês acessem lá e se aprofundem mais no caso, beleza? Porque isso com certeza vai ter muito mais repercussão ainda, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!